Bom dia a todos e todas. Bom dia também a quem está nos acompanhando pela internet. Também sejam bem-vindos aqui ao Lar Harmonia. Essa forma maravilhosa de comunicação também, que podemos alcançar tantas pessoas que têm seus problemas, mas que é uma grande ferramenta de comunicação e de contato com aqueles que estão distantes de nós, pela geografia, mais próximos pelo coração. Sede perfeitos. É um choque, não é? O que é ser perfeito? Eu acho que nós temos uma grande dificuldade na compreensão disso que o Cristo, dessa máxima que o Cristo nos traz, porque nós temos ainda, a maioria de nós pelo menos, um ranço interno de que a perfeição é não errar, de que ser perfeito é não errar. E em geral temos determinadas figuras que foram grandes avatares, a imagem da perfeição. Pensamos naqueles que são considerados espíritos evoluídos ou santos pela Igreja Católica, e pensamos que, poxa, claro que eu nunca vou alcançar esta atitude, essa forma de ser, eu nunca vou conseguir realizar aquilo que esse espírito, que esse ser realizou. Mas eu sugiro a vocês que, para a gente desmistificar a questão da perfeição, ou do que seja perfeição, nós precisamos ler a biografia dessas pessoas. É um hobby que eu tenho, é de ler. Como terapeuta, eu gosto de saber da vida alheia, não é? Então, eu gosto muito de ler sobre todos os autores, sejam autores vinculados à questão espiritual, sejam as minhas leituras dentro do mundo acadêmico, eu sempre gosto de saber a respeito do autor. Quem é esta pessoa que está me revelando isso, me dizendo isso? Até que ponto eu confio, não confio? Qual é a trajetória de vida dessa pessoa? E quando nós vamos investigar a vida de determinados avatares, aqueles que nós temos como um determinado modelo de perfeição, nós vamos ver que eles passaram todos os percalços e perrengues que nós outros, que não nos consideramos perfeitos, muito longe disso, também passamos. E qual é a diferença? O que foi que aconteceu na vida dessas pessoas? Em que momento foi que dentro da jornada delas, elas encontraram este caminho que nós, olhando de fora, olhando o resultado, nós os consideramos no nível de perfeição, ou pelo menos de evolução espiritual, muito além daquilo que nós achamos ou acreditamos que podemos ter. Nós devemos ter a perfeição no nosso horizonte espiritual, como um foco, como uma meta a ser atingida. Mas devemos refletir sobre o que era a perfeição nesse momento atual. Porque quando nós colocamos no nosso horizonte espiritual algo que nós não acreditamos que podemos alcançar, nós certamente lá não chegaremos. Ou pelo menos não chegaremos tão cedo. Chega, né? Um dia chega. Alguns vão de transatlântico, outros vão num barquinho à vela, né? Outros vão numa jangada, remando. Mas nós poderemos chegar lá. Porque o que nos aproxima dessas pessoas que conseguiram em determinado momento da vida encontrar um caminho que se expressou em realizações tão sublimes, é nada. Não existe distância. Porque Jesus, em outro momento, diz assim, tudo o que eu fiz, vocês também podem fazer e ainda muito mais. Ele estava nos dizendo, vocês também são espíritos de Deus. E a capacidade e a potencialidade da realização está dormitando em cada um de nós. Então, é um desserviço para encontrar a perfeição,
acreditar-se perfeito e discursar numa imperfeição. É a incoerência, muitas vezes. Às vezes nós temos atitudes que nós consideramos que os outros vão perceber que nós já alcançamos um determinado nível de evolução, uma determinada capacidade de amar, uma capacidade de sermos generosos. Mas a realidade é que quando nós nos debruçamos sobre as nossas imperfeições, é que nós encontramos o caminho que vai nos levar ao que nós idealizamos como perfeição, que na verdade nós não sabemos o que é. Alguém aqui sabe o que é a perfeição? Eu não sei. Você sabe, Cecília? Você sabe. Eu não sei porque eu ainda lá não cheguei. E eu não posso saber aquilo que eu não experimentei, não reconheci. Eu tenho uma ideia. Nós temos hipóteses. Nós temos teorias a respeito da perfeição. Mas nós não sabemos o que é. Porque ainda não experienciamos. Porque estamos em uma jornada. Estamos navegando no nosso barquinho à vela, rumo a um horizonte que nós acreditamos que seja a evolução espiritual, a perfeição. Mas nós ainda não sabemos o que é. Então, como neste momento, e nesta encarnação, e neste momento atual da sua vida, você encontrar um caminho que lhe leve ao que você idealiza como perfeição? A primeira coisa é reconhecer as imperfeições. E nós temos dificuldades. Quando eu digo reconhecimento, é um reconhecimento real. Porque da boca para fora todo mundo reconhece. E espírita, então, são terríveis. Nós somos demais. Porque nós dizemos assim: não, meu irmão, eu ainda sou tão atrasado. Isso é coisa de espírito evoluído. Quando, na verdade, será que é realmente assim que nós nos sentimos? Ou nós estamos dizendo aquilo que nós acreditamos que é politicamente correto dizer? Mas será que as nossas atitudes, será que a forma como nós vivemos é reveladora desta crença? Como é o meu posicionamento no mundo? Como eu me porto na minha vida social, na minha vida familiar? É buscando isso que eu acredito, embora ainda não tenha alcançado? Ou é numa posição de quem já alcançou, de quem já está num momento diferenciado? E isso acontece muito com quem abraça uma religião, que é achar-se já num patamar superior a quem não abraçou religião nenhuma, ou a quem não tem ou não quer religião nenhuma. E nós nos sentimos muitas vezes num patamar de superioridade que na verdade é uma ilusão. E é essa ilusão que nos impede de encontrar esse caminho de perfeição. Ora, se nós pegarmos, por exemplo, a vida de Francisco de Assis, nós vamos ver que o caminho dele não foi reto, foi um caminho tortuoso. E foi um caminho de enfrentamentos consigo mesmo até o final. Até o final da sua vida. Porque a sua instituição que começa lá, casado com a pobreza, simples, numa igreja de pedra, de repente cresce, se torna uma grande instituição. E tudo aquilo que cresce se perde o controle ou as características iniciais. As coisas vão começando pequenininhas, um pequeno grupo, as coisas vão caminhando dentro de uma perspectiva, mas à medida em que outras pessoas vão se agregando e as coisas vão se expandindo, é preciso ter a flexibilidade, porque talvez aqueles postulados iniciais comecem a se desvirtuar ou alguns realmente precisam ser modificados e atualizados. Então, ele também teve os enfrentamentos, teve as dificuldades, certamente teve as dúvidas, teve que enfrentar a si mesmo. Então, a nossa maior batalha em relação a encontrar esse caminho da perfeição é dentro de nós mesmos, é vencer a si mesmo, é se conhecer, é encontrar uma coerência entre o que penso, o que sinto e como ajo. É encontrar um caminho de fazer valer na minha vida
aquilo que eu acredito, fazer valer na minha vida os meus valores. E isso é difícil. Todos aqui sabem que na nossa convivência, no dia a dia, quando os desafios da vida nos colocam em xeque, é difícil resistir. Nós nos vemos tomando atitudes e fazendo coisas que não gostaríamos realmente de fazer. Então, a vida de Francisco de Assis certamente não foi um mar de rosas que nós pensamos. E, ao mesmo tempo, foi porque quando se encontra o próprio caminho, quando nós encontramos a nossa trajetória, a trajetória que Deus traçou para cada espírito que Ele cria, nós encontramos a perfeição. Porque dentro da perfeição cabe a imperfeição. E é essa a nossa dificuldade. Nós queremos banir a imperfeição para nos sentirmos perfeitos. O movimento é o contrário. Quando eu integro a imperfeição, eu encontro a perfeição, porque a perfeição está na inteireza, está na totalidade. Ela não está em excluir determinadas características que nós ainda possuímos e que precisamos lidar com elas para podermos encontrar um caminho de paz na nossa trajetória. Ainda que as turbulências da vida nos abalem, mas existe um eixo central, um centramento que nós adquirimos quando encontramos essa trajetória. Se nós somos flechas de Deus, viajando pelo universo, certamente tem uma trajetória, tem um alvo. E encontrar a perfeição é se ajustar a essa trajetória. E todo conflito nasce da nossa dificuldade em encontrarmos essa trajetória. Porque nós queremos distorcer essa trajetória para direcionarmos para onde acreditamos que devemos ir. E aí nos perdemos neste caminho. Mas depois nos achamos, podem ficar tranquilos. Se você está perdido aí, confuso, conflitado, agoniada, calma. Aceite as suas imperfeições, que você encontrará esse caminho. Então, o que nos separa desses espíritos que jornadearam aqui no planeta, e que podem até nesse momento alguns estarem jornadeando outra vez, e a gente nem sabe, porque às vezes está como um simples anônimo, experienciando outras coisas que não experienciaram naquela determinada encarnação que os coloca como avatares. Às vezes são pessoas que estão próximas a nós, experienciando uma outra forma de integrar as leis de Deus, experienciando outra forma de se colocar no mundo, de se perceber no mundo. Então, o que nos diferencia desses avatares é que eles encontraram a sua trajetória. Estavam perdidos e confusos e encontraram um caminho. E cada um aqui pode encontrar esse caminho. Não é amanhã, não é na próxima encarnação, você pode encontrar isso agora. Isso depende de coragem, isso depende de investimento em nós mesmos. E isso depende principalmente da percepção das nossas imperfeições. Mas é uma percepção de verdade, não é de faz de conta. Porque às vezes nós levamos uma vida que somos dublê de nós mesmos e não somos nós. Porque temos medo. E eu conversava outro dia, essa semana, com as minhas filhas. Eu estou com a casa cheia de meninas, viu, meninos? Eu estou com a casa cheia de mocinhas, cada uma mais bonita do que a outra, claro, né? E aí, minhas filhas, 2 sobrinhas, e nós gostamos de ficar à noite no quarto conversando, banimos os rapazes, meu marido e meu filho, e ficamos só as mocinhas conversando. E aconteceu a seguinte pergunta: o que é que você tem mais medo na vida? O que é que você tem mais medo na vida? E uma das minhas filhas, a mais perturbada de todas, claro, né? A mais parecida comigo, ela disse assim, eu tenho medo de ser mal. Eu tenho medo de ser mal. E essa resposta dela é reveladora do medo que nós temos de encararmos os nossos aspectos sombrios. E nós fugimos deles, porque nós achamos que ao entrarmos em contato com esses aspectos, nós vamos deixar de ser bons. E essa é uma ilusão.
Quando nós entramos em contato com o mal em nós, ou quando nós temos uma atitude que é considerada mal, nós não deixamos de ser bom. Nós tivemos uma atitude reveladora de um aspecto de imperfeição que nós precisamos trabalhar. Mas nós temos esse mesmo medo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei na doutrina espírita, não vou dizer quantos anos, é claro, e também comecei a fazer terapia, que eu fiz muitos anos também, e ainda o juízo não ajustou no lugar, eu não sei se é por incompetência dos terapeutas, ou se eu sou uma criatura difícil, eu acho que é a segunda, né? E eu tenho certeza que os espíritos que me acompanham, de vez em quando, têm que se revezar, porque não aguenta, entendeu? Porque eu sou uma criatura rebelde, né? Difícil, só quero fazer o que eu bem entendo, não obedeço ninguém, nunca obedeci pai, mãe, marido, ninguém, só quero fazer o que tenho vontade, o que eu acho que é certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu quero aprender. Existem espíritos que são assim, só querem aprender com as suas próprias escolhas, não escuta ninguém. Quebra a cara, que é uma beleza, mas no fim tudo dá certo. Então esse medo que nós temos, e eu me lembro que num determinado momento, dentro do processo terapêutico e também do meu estudo e do investimento no conhecimento da doutrina espírita, eu cheguei um dia para uma reunião mediúnica de psicografia, que existia sexta-feira lá no Joana de Ângeles. Aqui ainda não existia, só existia o projeto, nem o terreno ainda existia o projeto, creche, projeto de construção da creche, da qual eu fazia parte do grupo. E aí eu cheguei cedo. Eu cheguei cedo porque eu tinha feito terapia naquele dia e eu estava toda mexida. Sabe quando você sai da terapia, não é? Às vezes a gente sai da terapia e a gente ainda paga para o terapeuta fazer isso com a gente. E eu saí toda complicada porque entrei em contato com um aspecto sombrio, porque eu me achava, eu continuo me achando, mas de outro jeito, né? Eu me achava o que eu não era. Hoje eu me acho só o que sou realmente. Então, porque sabe, né? Quem não se acha, ninguém acha você. Então, trate de se achar rapidinho. Mas se achar dentro de uma realidade. Mas eu me achava fora da realidade. Então, eu achava que eu era uma pessoa boa. Eu fui criada na igreja católica, fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão, um grupo de jovens, cantava no coral, né? Até que eu resolvi deixar tudo virar comunista, mas isso aí é outra história, eu conto em outra palestra. Mas assim, eu achava que eu era uma boa pessoa. Eu acreditava nisso. E aí, quando eu me deparei e tropecei, e o terapeuta me conduziu a perceber uma questão de sombra, eu entrei em crise de identidade. E aí eu cheguei cedo, toda abalada, não tinha ninguém, eu fechei a porta, liguei a luz, botei uma música, e aí comecei a chorar. Ai, meu Deus, mas se eu não sou do bem, então eu sou do mal, e eu não quero ser do mal, então me lhe chorar. Então, na verdade, nós não somos do mal nem do bem. Não é uma questão de isso ou aquilo. É isso e aquilo. Então, quando eu tenho uma atitude sombria, e nós temos atitudes sombrias, que nós procuramos muitas vezes disfarçar em zelo, em cuidar, a gente inventa um bocado de desculpa para auto-justificar a nossa atitude. Em geral, a gente bota a responsabilidade no outro. É porque fulano é complicado mesmo, é problemático, é difícil. Todo mundo acha isso. Ninguém lá gosta da tal pessoa. Não é assim que a gente faz? Porque é a nossa tentativa de auto-justificar a nossa maldade em relação ao outro, a nossa incapacidade de acolher e de compreender o outro, que é difícil para nós. Em geral, são pessoas reveladoras de sombra, que constelam a sombra de um grupo. Porque tem pessoas que são fáceis, né? Tem pessoas que elas não têm muitas máscaras, e quanto menos máscaras, mais expressão dos aspectos sombrios. Então, se tornam pessoas difíceis de lidar. E aí nós queremos auto-justificar, porque não queremos admitir uma atitude sombria. Porque isso significa ter que entrar em contato com as nossas imperfeições. E nós lutamos desesperadamente para não entrarmos em contato. É por isso que muitas vezes determinadas seitas ou religiões que oferecem a mágica da absolvição, sem que você precise fazer nada, sem que nenhum esforço venha cá
e tal, agora seus pecados estão perdoados, vai e está tudo certo. Pronto. E aí você, é uma maravilha, é muito bom. O Espiritismo não. O Espiritismo diz assim, tudo bem, você está perdoado, mas agora você vai ter que consertar aquilo que você malbaratou, você vai ter que aprender a fazer diferente. Aí depende de nós. Porque veja a dica que o Cristo nos deixou. Quando ele curava alguém, quando ele acolhia alguém, ele dizia assim, ele dizia assim, tua fé te curou, vá e não peques mais. Ou seja, ele dizia, tua fé te curou. Quando ele diz tua fé te curou, significa que existe um movimento seu, que não foi dele, que para que ele pudesse lhe ajudar, você precisou fazer um movimento. Será que todos que chegaram perto dele conseguiram? Certamente existia internamente um movimento daqueles. E ele ainda dizia assim, vai, não peques mais. Então, ou seja, ele lhe comprometia com uma nova atitude. E é isso que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender, de compreendermos, e é por isso que nós temos tanto medo das nossas imperfeições. E aí ficamos fazendo de conta que alcançamos uma perfeição. Poxa, mas eu faço palestra, coordeno grupo, dirijo ULI, né? Distribuo farnel, dou passe, trabalho na mediúnica. Poxa, eu sou uma boa pessoa. Eu concordo com você. Você é uma boa pessoa. Ok. Mas você também é uma má pessoa. No sentido de que ainda existe em você, compreendendo e traduzindo esse mal como as nossas imperfeições. Como aquilo em nós que ainda precisa ser burilado e trabalhado. E não é fazendo de conta que isso não existe, ou jogando o termômetro fora, como eu li outro dia, para não perceber que está com febre. A febre não vai embora porque você jogou o termômetro fora. As imperfeições, elas não vão se diluir só porque você está fazendo de conta que elas não existem. Mas para que nós possamos suportar as nossas imperfeições, nós precisamos também entrar em contato com a nossa luminosidade, com aquilo que há de divino em cada um de nós. Porque isso também existe, é verdade também. Essa luz que emana de cada um de nós, ela também existe. E muitas vezes, quando nós não percebemos as imperfeições, nós também não percebemos a luz. E aí ficamos imprensados numa vida muito menor do que aquela que nós poderíamos estar vivendo. Realizando muito menos do que o que poderíamos estar realizando. E aí ficamos idealizando e colocamos uma pessoa, um ser, um espírito, um ente, como no nosso horizonte espiritual. Mas quem lhe aguarda no seu horizonte espiritual, do lado de lá, depois que você atravessar o mar das jornadas encarnatórias, é você mesmo. É a sua essência divina, que você vai pouco a pouco integrando. Então, na perfeição, hoje, tem que caber as nossas imperfeições. E outro dia eu recebi um convite para falar sobre relacionamentos. Não sei porque as pessoas gostam de me chamar para falar sobre relacionamento, casamento, não sei o quê. E aí, o meu não sei até hoje se deu certo. São 29 anos, mas de vez em quando eu tenho vontade de mandar embora. Vocês não têm, não? Né? De vez em quando. Aí eu acordo assim, não acordo com Jesus, né? Olha assim, pô, que homem chato, virgem, vou tocar por 2 de 25. Aí durmo com essa ideia, amanhã fazer a mala dele. Aí de manhã, eu digo, pô, mas o bichinho e tal, já estou acostumada com defeito, ele com os meus, a gente já, né? Se encara, a costela já cabe certinho, o negócio já está todo arrumado, o arranjou vai dar um trabalho para adestrar novamente, né? E aí eu desisto. Então, porque é uma luta diária, né? Fazer as coisas, os relacionamentos, não só os amorosos, darem certo. Os relacionamentos, de uma maneira geral, as relações humanas, é uma tarefa diária de construção. Então, quando nós nos desvestimos da capa ilusória da nossa perfeição, e quando nós encaramos as nossas dificuldades, os nossos limites, aí nós conseguimos encontrar esta trajetória que todos esses que nós admiramos encontraram.
E como eu ia dizendo, na hora que me chamaram para a palestra, disseram assim, Bel, fale sobre relacionamentos saudáveis. Qual vão me dar esses temas? Uma vez um centro me deu o seguinte tema, esse povo parece que não é certo do juízo, não. Me deram o tema assim, já sei namorar? Eu digo, meu Deus, o povo inventa e me liga e acha que eu sei falar sobre isso. Então, relacionamentos saudáveis, me deram esse tema, relacionamentos saudáveis. E o dia da palestra foi chegando e não me ocorria nenhuma ideia. Eu digo, vixe, eu estou sem assunto. E aí, os dias foram passando e no dia eu entrei no carro, estou indo, confiando nos espíritos. Eu digo, a vocês, quando chegar lá, me inspire, porque eu não estou com uma ideia no juízo para falar sobre isso. Aí eu vou no carro repetindo assim, relacionamento saudável, parecendo doida, sabe? Parecendo não, né? Relacionamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis, Aí de repente veio assim, relacionamentos saudáveis? Com interrogação. Aí me veio a seguinte ideia. Eu disse, num relacionamento saudável, tem que caber o não saudável. Para que esta relação seja harmônica, eu preciso admitir nela o não saudável. E o que destrói uma relação saudável é você querer banir dela o não saudável. É preciso trazer o não saudável para a relação. Assim como é preciso trazer o não saudável em nós para que nós possamos buscar o caminho da saúde. Se nós não percebemos, como vamos trabalhar isso? E às vezes nós queremos algo perfeito quando nós ainda somos imperfeitos. Ou queremos uma perfeição do outro quando o outro não é perfeito e nós também não somos. E essas imperfeições, elas aparecem na nossa vida de relação. Elas aparecem no momento em que nós estamos nos relacionando com os outros, nas nossas atitudes. Então não tenha medo da sua sombra. Não tenha medo dos seus aspectos sombrios. Entre nas trevas com o seu fifozinho, porque cada um tem a sua luz, né? Que já conquistou. Uns têm um fifó, outros têm uma velinha, outras têm uma lanterninha desse tamanho, outros já têm um holofote desse tamanho que ilumina a si mesmo e mais um bocado de outros. Obsessores vão tudo atrás seguindo. Então, mas não tenha medo, porque uma gota de luz ilumina quantos quilômetros de trevas? Muitos. Então, é uma ilusão nós acharmos que não podemos enfrentar as nossas imperfeições. É quando nos desvestimos da ilusão ao nosso próprio respeito é que nós começamos a nossa jornada de verdade. Assim como eu tinha uma ilusão de que eu era uma boa pessoa e só boa pessoa, e não era verdade. Ou não era verdade. Hoje eu me percebo um demônio. Eu digo, meu Deus, mas eu não vale um CD de arrocha. Às vezes, que me desculpem, aqueles que gostam de arrocha, mas é barato, uns 50 centavos, entendeu? Então, é importante você saber lidar com leveza com as suas imperfeições, com responsabilidade pelas consequências delas, mas com leveza, sem ficar carregando, porque tem gente que é assim, é minha culpa, é minha máxima culpa, bate no peito. Isso, na verdade, de ficar se curvando ao peso da culpa, é uma forma de fuga também. Porque a culpa lhe leva a uma estagnação. A culpa lhe leva a uma autopunição desnecessária, que não é produtiva. Tá certo, eu preciso reconhecer que eu fiz ou deixei de fazer determinadas coisas, eu preciso reconhecer as minhas atitudes, mas eu não posso ficar por aí arrastando corrente. Paciência. Teve uma vez, numa determinada reunião mediúnica, lá no Joana de... Hoje eu estou saudosista do Joana de Ângeles. Lá no Joana de Ângeles, e era uma reunião de desobsessão dos trabalhadores da casa. Imagine. Pense que é gente obsidiada, é trabalhador de casa espírita. E se for médio, então, ostensivo, a perturbação é maior ainda, porque os bichos complicados. A labilidade de humor, uma agonia, um mimimi. E aí, reunião de desobsessão dos trabalhadores da casa. E aí, o médico que estava me atendendo, né, a gente conversava diretamente com os espíritos. E aí, incorporou um espírito, e o espírito começou a reclamar de mim. Porque você fez isso e fez aquilo, que você está aí agora, toda tirando onda de boazinha. Aí eu me apurrei com o espírito. Eu disse, fiz mesmo. Aí eu levantei o dedo, né? Porque o dedo... E o pessoal dando risada de lá, que disse que eu estava com o dedo na cara do espírito.
E aí eu disse, fiz sim, fiz, mas agora, pior é você, que em vez de cuidar de sua vida, pelo menos agora eu estou cuidando da minha, você em vez de cuidar de sua vida, fica aí perturbando a vida dos outros. Então, não aceito sua reclamação, não fiz, não me lembro. Então vamos fazer diferente agora. Comecei a bater boca com o Espírito, porque não é admissível que eu fique arrastando a corrente a vida inteira por aquilo que eu fiz. Eu fiz, tá certo, eu não vou fugir do feito, eu não vou negar o feito. Mas nós não vamos ficar nos curvando, e nós fazemos isso também às vezes com os encarnados. Nós aceitamos que o outro fique nos fustigando por erros cometidos a vida inteira. Eu tenho uma irmã, tomara que ela não esteja ouvindo, que ela é assim, a criatura. Ela lembra de coisas quando nós éramos crianças. Mas naquele dia você é criatura. Que criatura rancorosa é essa? Eu nem me lembro mais. Né? Porque ela me chamava, imaginem vocês, como eu era uma criança tão tranquila e boazinha, ela me chamava de peste amarela. Porque eu era muito amarelinha, mais amarelinha dentro da família, mas dessa cor, mais amarelinha, então era amarela, porque também eu gostava muito de comer arroz, só arroz. Então, veja, eu digo, criatura, se desapegue desses problemas passados. Não, hoje é outro momento. Quantos erros e acertos também nós já tivemos na nossa jornada. E é nessa perspectiva que nós precisamos continuar a nossa jornada. Não é carregando o peso dos erros cometidos que nós vamos conseguir encontrar esta trajetória que Deus traçou para cada um de nós. Você é flecha de Deus. Ele lhe atirou, você está viajando pelo universo. Tem um alvo, tem um objetivo. Encontre a sua trajetória que você encontra a paz. Encontre a sua trajetória que você será capaz de realizar muitas coisas e grandes coisas. E quando eu digo grandes coisas, não são grandes no volume, não são grandes na percepção pública. Muitas vezes, anonimamente, muitos espíritos de alto escor realizam coisas que são tão importantes na vida dessa ou daquela pessoa. Ou às vezes de um pequeno grupo. E nós ficamos pensando, não, mas aí eu tenho que fazer uma grande obra, eu tenho que construir isso. Não, a grande obra da sua vida é você. É você que está se construindo. O grande templo que você tem que construir é dentro de você. Aquilo que nós conseguimos fazer fora é porque já construímos dentro. Os espíritos que conseguem alcançar essas grandes construções é porque já vem numa longa trajetória construindo aquilo dentro. E aí conseguem tornar isso. É uma expressão de uma construção interna. Então, preocupe-se em fazer a construção interna. Preocupe-se em alcançar a perfeição, entendendo a perfeição como a inteireza. E não como algo lá que você não pode alcançar, porque você, afinal, ainda está onde está no seu processo evolutivo. Você pode alcançar isso agora, já. E como? Se conhecendo, se percebendo, admitindo as suas imperfeições, com coragem, graça e leveza. Aprenda a rir dos seus erros. No dia que você aprender isso, você está no seu caminho. Aprenda a assumir. De cabeça erguida, é realmente. Vocês já viram como a gente desarma as pessoas, quando as pessoas nos acusam de determinadas coisas, e você diz, isso é verdade. O outro se desarma, porque o outro espera que você se defenda. Aí você diz, pô, fulano, você fez isso. Eu digo, pô, foi mesmo. Pisei na bola, me desculpe, você tem razão. Às vezes tem gente que tem muita dificuldade de dizer isso, porque está com dificuldade de olhar para a sombra, porque quando nós erramos, é porque nós tropeçamos em um aspecto ainda não bom. E é importante que você olhe para esses aspectos. Muitas vezes a gente tem ressaca moral quando a gente tropeça nesses aspectos, mas é saudável a ressaca moral. Às vezes eu fico 2, 3, 4, 5 dias com aquele sentimento, poxa, mas eu ainda estou nessa lama feito jacaré. Eu pensei que já tivesse conseguido superar determinadas situações e às vezes me vem aquele sentimento, aquela atitude a qual eu fico amargando. Outro dia eu passei num semáforo
e tinha uma garotinha vendendo coisas, né? E bala, essas coisas. E aí eu fiquei com tanta dó, tão bonitinha, e eu fiquei pensando no que esperava aquela criança, chovendo, e aquilo me cortou o coração. A criança devia estar num lugar quentinho, estudando, fazendo outras coisas, mas estava ali no meio da rua, pé no chão, né? E eu fiquei pensando, meu filho ficou em casa dormindo numa cama quente, e essa criança aqui, no meio da rua, na chuva, com os pés no chão, vendendo bala. E aí eu abri o vidro e dei, acho que era R$2, eu dei os R$2. E quando ela foi me dar a bala, eu disse, não precisa me dar. E fui embora. Na mesma hora eu fui chamada a atenção, porque os espíritos são assim, eles ficam puxando as orelhas da gente. Você tinha que ter aceitado. A sua atitude foi errada. Foi muito mais um sentimento de compensação por uma impotência diante de uma situação. Foi muito mais um sentimento de arrogância do que uma atitude de caridade. Porque ninguém tem que ser vítima da nossa pena. Na verdade, seria muito mais saudável para ela vender e receber por aquele trabalho que ela está realizando, na perspectiva do crescimento do espírito, do que eu dar o dinheiro. Essa não é uma boa atitude. E às vezes nós fazemos, e aí eu fiquei uns 3 dias com a ressaca moral disso, querendo, né, me dar umas porradas, porque eu não jamais admiti, eu tinha que ter tido essa percepção, mas às vezes os nossos aspectos sombrios nos envolvem de tal forma que nós não conseguimos enxergar determinadas atitudes. Depois eu me perdoei, porque também eu não posso exigir de mim uma perfeição que ainda não tenho, que ainda não alcancei, mas é mais um alerta, isso não vai acontecer outra vez, talvez pudesse ter acontecido de uma outra forma até mais danosa para o outro, porque às vezes nós precisamos perceber qual é a necessidade mesmo do outro. Pensamos que a caridade, e no evangelho de hoje, como Cecília estava lendo, foi falado da questão da perfeição, que é a prática, a perfeição máxima é a prática da caridade, e nós às vezes pensamos que a caridade consiste em dar algo ao outro, simplesmente. Mas a caridade consiste em perceber a necessidade do outro, e isso exige muito mais, é um exercício muito maior. Perceber o que é que o outro precisa, e não aquilo que eu quero dar. Porque às vezes eu quero dar daquilo que me sobra, e não constitui a caridade pura, dar só aquilo que sobra. Não que esteja errado, mas às vezes eu estou doando por uma necessidade de alívio de consciência, de culpa, e não como um ato que eu percebo que é favorecedor para o meu processo de crescimento. Você tem que agradecer o outro porque ele lhe dá a oportunidade de você praticar a caridade. Mas às vezes nós achamos que é o contrário. A maioria de nós muitas vezes pensa que é o contrário. Eu estou dando porque eu sou bom. Não, é o outro que está sendo bom com você. Permitindo que você possa exercitar essa prática da caridade. Mas é uma prática de caridade que exige sensibilidade. Que exige nos desvestirmos da nossa arrogância, da nossa vaidade, para percebermos de verdade a necessidade do outro. Senão, nós estamos mais uma vez sendo dublê de nós mesmos. Senão, mais uma vez, nós estamos, na verdade, iludidos ao nosso próprio respeito. Achando que somos muito bons, quando na verdade estamos muito longe disso. Mas eu digo também uma outra coisa. Quando minha filha, voltando, disse assim, eu tenho medo de ser má. Eu disse assim, não, nós não precisamos ter medo de sermos maus. Porque a imperfeição, entendendo aí a capacidade de fazer o mal, a imperfeição, ela já existe. Ela já existe. Eu disse, eu não tenho medo de ser má. Mesmo porque eu não sou má, porque eu não quero. Porque competência para ser eu tenho. Muita competência. Eu escolho. É diferente. Ser bom não é não pensar em fazer o mal ou não ter a capacidade de fazer. Ser bom é, eu tenho a capacidade de fazer, porém, eu não faço por uma escolha consciente e livre. Foi para isso que Deus nos criou e nos deu livre-arbítrio. Foi para isso que senão ele fazia logo todo mundo bom e perfeito, sem essa necessidade dessa jornada. Mas quem ama liberta, e ele nos deu a liberdade de escolher até mesmo isso. Então, não fique aí se
contorcendo, com medo de arder no mármore do umbral, porque você tem imperfeições ou porque você fez algo que você consegue perceber que não deveria ter feito. Não, aproveite esse sentimento para uma transformação verdadeira. Aí sim você consegue encontrar a sua trilha, a sua trajetória.